como fazer o seu planejamento anual. Você que está aí, está preocupada, eu não sei o que eu vou fazer esse ano, eu acho que eu vou fazer só Dia das Mães, eu vou fazer Dia das Mães lá no segundo domingo de maio, vou fazer alguma coisinha para as crianças lá nas férias e também vou fazer o Dia dos Pais e vou encerrar o ano em dezembro dando uma lembrancinha para as crianças. Deus não quer só isso para suas crianças esse ano, viu? Eu lhe garanto. Ele quer algo especial para suas crianças esse ano, algo especial para sua igreja, você que lidera qualquer departamento e está aqui nos acompanhando nessa live, viu? Deus quer algo diferente neste ano para você, para o seu departamento, para a sua igreja. E eu sei que se você está aqui é porque Deus tem um propósito. Nós devemos planejar. Nós devemos planejar tudo que nós vamos fazer. Às vezes nós erramos muito por falta de planejamento. Nós erramos muito por falta de planejamento e hoje nós vamos aprender um método muito especial depois de sofrer muito alguns anos atrás. Há uns 3 anos atrás eu sofri muito pensando o que eu ia fazer, como que eu devo fazer, e ali Deus colocou esse método especial no meu coração, que foi de sentar e organizar as programações do ano, e ali nós conseguimos, para a glória de Deus, fazer algo muito especial para as crianças, e assim o Senhor Jesus tem sido misericordioso conosco, tem abençoado o ministério infantil da nossa igreja, e nós temos trabalhado pouco porque nós sempre devemos fazer mais para a obra do Senhor. E assim eu creio que esse ano, de acordo com o que Deus colocou no nosso coração, Deus vai abençoar muito e nós vamos frutificar mais ainda na obra do Senhor. E Deus vai abençoar hoje. Hoje nós vamos aprender muito. Quem aí já planejou o seu planejamento do ano? Ou você começou o ano assim, esse ano eu não vou planejar nada não, esse ano eu vou deixar aí correr cada dia, basta cada dia o seu mal e não vou organizar nada. Olha, é muito perigoso fazer isso. Corre o risco de você chegar em dezembro e olhar para trás e não ver nada do que você pensou que poderia ter feito, mas não escreveu, não planejou. Então você vai pensar, nossa, o ano já passou, já foi embora e eu não fiz nada. Então não faça como eu há 3 anos atrás. Essa live hoje sobre planejamento vai lhe dar um método de como você direcionar o seu planejamento e qual é a ferramenta principal que você deve ter para planejar e para conseguir atingir o que você planejou. Eu gostaria de deixar bem claro para você que eu não vou escrever aqui, tá? Você vai fazer isso em janeiro, você vai fazer isso em fevereiro, você vai fazer isso em março, isso em abril. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque cada igreja tem as suas datas disponíveis, cada departamento tem ali o seu currículo de atividades do mês. Então, depende também dos horários dos cultos da sua igreja. Então, eu vou te dar um norte, como você deve fazer o seu planejamento anual. E essa ferramenta, ela não vai servir só para hoje, ela vai servir para todos os anos. Às vezes é muito comum, quando nós queremos fazer um planejamento anual do Ministério Infantil, nós pegarmos ali na internet o planejamento anual. Um exemplo, eu vou lá e coloco assim, planejamento anual para o ano de 2024. Sim, tem algumas coisas relacionadas a isso, porque já teve outras pessoas que fizeram em outros anos e compartilharam conosco para que pudesse nos ajudar. Isso é uma ferramenta muito importante. Mas se eu pegar aquelas programações e colocar dentro das programações da minha igreja, pode ser que tenha uma divergência de datas, uma divergência de horários, e isso não vai ser muito bom. Por quê? Porque vai causar ali um pouco de divisão nas programações. Então tudo tem que ser sentado. Eu quero deixar bem claro para todas as irmãs que lideram as crianças, quando você for fazer o seu planejamento, você tem que fazer ali, anotar as suas programações todas certinhas, e quando você finalizar ali o que você acha que deve ser feito,
sentar com as outras lideranças, rever as datas. Talvez vai ter programação que vai ter que adiar uma data, outra programação você vai ter que retroceder uma data, ou então vai ter programação que você vai ter que até mesmo cancelar. Mas por quê? Porque nós temos que andar de acordo com a visão da igreja. Nós que trabalhamos nos departamentos, nós temos que andar sempre em concordância com todas as lideranças. E isso nós só conseguimos andando na visão da nossa igreja, no alvo da nossa igreja, ao qual todos os anos eu vou lhe dar um exemplo. Igual lá na nossa igreja, o nosso pastor sempre senta com as lideranças, e ali a liderança do círculo de oração, das crianças e dos jovens, elas colocam suas programações. E dentro das suas programações, a gente vê as datas que vai dar para ser feito todas as programações do ano. E assim a gente decide o que vai bater, o que não vai bater. E se não tiver batendo nenhuma data, ou tiver dando datas em cima, a gente troca. Enfim, isso vai depender da programação da sua igreja. Por isso que eu não cheguei aqui com um calendário anual falando, olha, no segundo domingo de janeiro você vai fazer isso. No terceiro domingo de fevereiro você vai fazer isso. Por quê? Você tem que sentar, fazer sua programação e colocar as datas da sua igreja para andar ali em concordância com todos e para que o reino do Senhor venha crescer. Amém? Existem duas maneiras de trabalhar com as crianças na igreja. A primeira é você fazer de forma relaxada e sempre trabalhar no improviso. E isso você pode ter certeza que você vai estar fazendo um trabalho que não vai gerar frutos futuros. A segunda maneira é a melhor, é você planejar nos mínimos detalhes tudo que você vai fazer. Mas como que funciona isso? É você sentar, organizar e planejar tudo que você vai fazer. Mas eu vou discorrer sobre esse assunto agora. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo do meu primeiro ano no Ministério Infantil, a qual eu comecei a liderar as crianças, sendo a líder do departamento infantil. Eu não planejei nada. Eu pensei assim, eu só pensei. Eu nem sentei para anotar. Eu pensei assim, eu vou fazer um culto por mês, um culto geral por mês. Vou fazer um congresso no Dia das Crianças, vou fazer o Natal missionário com Jesus. E eu fui pensando. E ali eu não sentei e escrevi. Irmãs, sabe quantos cultos de 12 meses eu consegui fazer? Somente 3, porque Deus teve misericórdia e agiu no departamento infantil. Porque se Deus não tivesse tido misericórdia, nem isso nós teríamos conseguido fazer. 3 cultos no ano. Imagina como essas crianças ficaram sedentas, como essas crianças precisavam ouvir a palavra. Eu perdi um ano da vida dessas crianças. Fiquei com raiva de mim mesma. Eu não podia não, mas eu fiquei. E eu falei, mas como? Um ano inteiro sem fazer nada para as crianças, só 3 cultos? Não, tá repreendido, não vou mais trabalhar assim não. Aí tá bom, aí eu fui observar a liderança dos outros departamentos e no início do ano eles sentavam lá e colocavam os projetos e eu me espelhei no departamento mais organizado, que era o círculo de oração. Falei, o círculo de oração tem tal programação, o círculo de oração tem a programação fulana, tem a programação beltrana, tem toda semana isso. Não, as crianças têm que ter também. E aí eu sentei, escrevi tudo que eu queria fazer durante o ano. Pela misericórdia do Senhor, para a glória de Deus, nós conseguimos fazer os cultos todos os meses do ano. Para a glória de Deus, conseguimos fazer a EBF e também o Congresso das Crianças. Se nós tivéssemos planejado mais, nós teríamos tido mais benefícios. Nós teríamos conseguido planejar mais dias de festa do Congresso. Mas é assim que nós aprendemos. É fazendo uma vez, aí nós vemos o que foi que eu errei dessa vez. A gente senta lá e anota. Olha, no ano que vem eu vou fazer dessa forma. E eu sei que vai dar certo. E a gente vai corrigindo. Enfim. E graças a Deus, depois que eu sentei, escrevi, me organizei,
tudo deu certo. Deus foi abençoando todos os meses, nós conseguíamos fazer ali as programações e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós finalizamos o ano. Foi uma bênção. Tivemos até piquenique com as crianças, nós fizemos. Então, Deus foi maravilhoso para com o nosso departamento e também para com a minha vida, tendo misericórdia de mim, me ensinando a planejar. E foi por isso que eu pensei assim, nossa, janeiro agora, essa semana eu estava fazendo o nosso planejamento anual e eu coloquei lá tudo que eu queria fazer e eu ainda estou finalizando algumas coisas, falta ainda decidir as datas. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. E vamos seguir aqui o nosso roteiro da nossa live. Você já aprendeu, né, que tem duas maneiras para nós trabalharmos, que é a forma de trabalhar relaxadamente, no improviso, você não organiza visual, você resolve tudo em cima da hora, no mesmo dia. E isso nos traz muita insegurança. Isso nos deixa insegura em tudo. Então, é bom que nós planejamos para que nós não venhamos ficar insegura diante de um culto, de um congresso, ou que seja de um EBF, ou de uma programação com os pais. Enfim, é sempre bom planejar para que não haja insegurança. Vamos lá. Agora você me fala assim, pastora Jéssica, eu sempre ouvi dizer que no reino de Deus, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Isso é verdade, eu sou prova viva disso. Quando eu comecei no departamento infantil, eu não sabia nada. Hoje eu ainda continuo sem saber muita coisa, mas através dos anos que nós vamos passando, as experiências, Deus vai nos dando experiência na caminhada e nós vamos conseguindo vencer alguns desafios que outrora para nós era muito difícil. Então, Deus nos chama. E é verdade, às vezes Ele não chama os capacitados, mas Ele nos capacita quando Ele nos escolhe. Mas nós também não podemos ficar sentados de braço cruzado, esperando Deus derramar uma chuva de conhecimento do céu para que nós venhamos, agora eu me sinto aqui cheio de conhecimento, agora é a hora que eu vou botar a mão no arado. Não, tudo vai depender do nosso esforço. O Senhor vai dispensar sobre a sua vida à medida que você quer receber dele, à medida que você busca o conhecimento. Deus não vai dar algo para você que você não está buscando, que você não está almejando. À medida que você vai caminhando na obra do Senhor, que você vai necessitando, você que é tia do Ministério Infantil, você está necessitando de algo do Senhor. A partir daquele momento, o Senhor Jesus vai dispensar sobre a sua vida aquele dom que você está almejando ou que a obra do Senhor está necessitando. Vou lhe dar um breve exemplo. Talvez as suas crianças estão precisando de libertação espiritual. Talvez as suas crianças estão precisando de uma líder que pregue a palavra. E ali no decorrer da caminhada, o Senhor vai te adornar com o dom de pregar a palavra para as crianças. Não é de uma hora para outra. É assim, conforme você vai caminhando, você caminha aqui hoje e ali está necessitando de uma coisa e o Senhor vai e lhe entrega. Amanhã precisa de uma regente, você está sozinha no departamento e ali você fala, mas não tem nenhuma regente, eu também não sei reger. E agora? Agora Deus pode levantar alguém para cuidar da regência, como também pode lhe entregar o dom de reger. Então, à medida que você vai buscando o conhecimento, o Senhor Jesus vai despejando sobre a sua vida aquilo que você necessita, aquilo que a obra do Senhor necessita para que o reino de Deus venha avançar. E é sobre isso que nós viemos falar aqui hoje. Às vezes você fala, eu não sei planejar, eu nunca planejei, e esse ano eu só vou fazer mesmo datas comemorativas, porque eu fui colocada lá no meu departamento e eu nem sei trabalhar com as crianças, o pastor me chamou, ou então eu vi uma necessidade, comecei ali a colocar as crianças para pintar lá na salinha das crianças. E então eu vou ficar lá esse ano para ver o que vai dar. Olha,
essa frase, eu vou ficar lá para ver o que vai dar, ela não é uma boa frase para nós que estamos cuidando da obra do Senhor, para nós que estamos ali como agentes, como pessoas transformadoras do reino de Deus. Nós fomos colocados ali para fazer a diferença na vida de uma criança. Será que se nós ficarmos lá para ver o que vai dar, será que nós vamos estar trazendo alguma diferença na vida dessas crianças? Eu tenho certeza que não. Você que nos acompanha, você foi chamado para fazer a diferença. Das líderes do Ministério Infantil do Brasil, Deus quer mais de nós. Ele quer que nós vamos além da nossa salinha. Ele quer mais de nós, irmãs. Glória a Deus. Nós já estamos pregando aqui. E vamos lá, vamos seguir aqui avante para o nosso roteiro, que ainda tem um bom... Voltando aqui para o assunto, só para recapitular um pouquinho. A Bíblia diz que Deus sabe os planos e projetos que Ele tem para todos nós. Diz assim lá em Jeremias 29:11. Jeremias 29, versículo 11, diz assim, ó: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem para nós. É Ele que sabe. Às vezes nós estamos ali e falamos, eu vou ver o que vai dar esse ano lá no Ministério Infantil. Eu nem tenho dom para cuidar de crianças mesmo. Mas se o Senhor te colocou lá, é porque tem um propósito. Tem um propósito em você estar liderando as crianças lá dentro daquela salinha. Tem um propósito em você estar na direção dos cultos do domingo. Tem um propósito em você estar na direção do evangelismo. Eu não sei em qual departamento você está, mas tem um propósito de Deus. Tem um propósito lá. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso, planeje, pratique a realização das atividades e você vai ver quantas coisas maravilhosas o Senhor vai fazer através da sua vida. Você vai ver. Amém? Glória a Deus. Você vai ver os resultados tremendos. Você vai ver as crianças sendo transformadas. Irmãs, a sua vida vai começar a mudar quando você começar a ver a transformação na vida das crianças e como você está sendo transformada para transformar as vidas. Nós estamos abrindo a nossa mente para entender sobre o planejamento. Você precisa entender o quanto Deus opera no planejamento do seu ministério infantil. Você precisa entender. Olha só, Deus, Ele deseja nos alertar. Deus deseja nos alertar sobre liderança do ministério infantil. Ou uma classe de crianças, ou se você está dirigindo um culto, é uma tarefa que vai exigir de nós muito mais do que boas ideias. Se você dirige um culto, se você está aí na frente do departamento, essa tarefa, se você está liderando o departamento infantil, essa tarefa vai exigir de nós muito mais do que boas ideias. Nós não avançamos com apenas ideias, nós avançamos com planejamento e também com ação. Nós precisamos planejar, mas também precisamos agir. Mas se nós não planejarmos, nós não vamos conseguir agir diante do nosso ano de 2024 e também não vamos conseguir agir e avançar nos outros anos que virão. O que é planejamento? Planejar é antecipar, é você prever, é você pensar em uma situação que vai acontecer. É você planejar algo que ainda não aconteceu, mas que você quer que aconteça. Muito bem organizado nos mínimos detalhes. Isso é planejar. Vamos lá. Também pode ser compreendido como o projeto ou o esboço teórico do que se pretende desenvolver. Pode ser um projeto que você tem ali para escrever ou um esboço teórico, tá bom?
Olha, vamos ler aqui em 1 Coríntios 14, versículo 40, que diz assim, ó: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Está aqui na palavra do Senhor, onde Paulo nos alerta sobre a necessidade de ordem do culto. E aqui nós vamos usar para aplicar nas nossas programações. Tudo deve ser feito com decência e ordem. E nós temos que organizar todos os detalhes da nossa programação. Planejar é extremamente importante, porque planejar nos leva a pensar racionalmente sobre onde, como e quando cada situação vai ocorrer. Ah, pastora Jéssica, como que isso aplica no meu departamento infantil? Se você planejar como um culto vai ocorrer, você saberá como ele vai começar, como ele vai estar lá no meio e como ele vai finalizar. E você vai também conseguir medir quais recursos você vai usar. Tudo é com planejamento. Nós não conseguimos nada sem planejar. Sabe como que eu aprendi sobre planejamento? Na minha infância, a minha mãe fazia pedagogia e eu escutava muito essa palavra na minha mente. Planejamento, planejamento. Depois, no meu período escolar, eu também escutava muito essa palavra porque ela era professora, ainda é professora. E toda semana, os professores seculares da rede pública, ele tem que fazer um planejamento. E agora, há uns 2 anos atrás, eu comecei a pensar, nossa, os professores da escola, eles planejam toda semana. Toda semana eles ficam 1 hora em um planejamento. Por que eu não consigo planejar as coisas de Deus com antecedência? E eu comecei a me confrontar, eu mesma me confrontando sobre isso. E ali eu comecei a abrir a minha mente sobre isso. Enfim, ali o Senhor Jesus foi trabalhando em como eu deveria fazer os planejamentos. Às vezes no seu departamento você não tem um tempo estipulado na semana ou um tempo estipulado no mês. Mas assim, nós conseguimos marcar uma reunião com as pessoas que nos ajudam. Nós conseguimos marcar uma reunião de liderança infantil uma vez ao mês. Ou então nós conseguimos nos reunirmos para organizar uma determinada programação. E isso vai nos trazer paz. Porque o planejamento, ele nos tira do improviso. O improviso, ele nos deixa inseguro. Se você está inseguro no seu ministério infantil, é porque certamente você está necessitando planejar. Planejar as aulas mensais, ou planejar um culto, ou planejar as datas comemorativas. Enfim, você está necessitando planejar para que essa insegurança, no momento em que você vai chegar na frente das crianças, essa insegurança venha sumir. Amém? Vamos lá para o próximo tópico. Agora nós chegamos no ponto principal. Planejamento, ele é como um GPS. Quando nós vamos viajar, qual é a ferramenta que nós usamos para nos direcionarmos para determinado lugar? Nós usamos o Google Maps, nós usamos o GPS. Sim, nós precisamos de uma ferramenta para nos direcionar para determinado lugar. E foi esse método que eu aprendi na caminhada que eu vim trazer para você hoje. Nós precisamos de um GPS para nos direcionar para determinado lugar. O que o GPS vai nos trazer de benefícios? O que nós vamos usar hoje na nossa live e vamos aplicar no Ministério Infantil? Esse instrumento, ele nos auxilia em determinadas viagens. E no Ministério Infantil, nós vamos usar o GPS para nos auxiliar na direção certa para determinada programação. Nós vamos conseguir, através do GPS, traçar o caminho certo que nós devemos seguir. E com o GPS nós também vamos ter a direção e vamos saber o local em que nós estamos. Mais uma vez nós vamos abrir a palavra aqui para nós refletirmos sobre quando Jesus fala sobre o planejamento. Aí você fala, pastora Jéssica, Jesus falou sobre planejamento? Falou. Vou te mostrar aqui dentro da Bíblia. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz assim, ó: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. É a mesma forma nós do Ministério Infantil, nós dos departamentos da igreja. Às vezes nós não sentamos, planejamos uma programação, um evento, um congresso, e ali nós não conseguimos nem realizar o evento. Nós falamos, vamos fazer o congresso no Dia das Crianças. E você não senta ali para você ver o que você tem, o que você não tem. E ali você não consegue nem chegar à data para realizar aquela programação. Você se distorce nos horários, não consegue achar vaga nas programações da igreja. Enfim, desencadeia uma série de coisas que não deixa ali a programação acontecer. Tudo isso foi por falta de planejamento. Nós temos que planejar. Aqui o nosso Jesus foi bem claro. Qual de vocês, quando vai construir uma torre, não assenta primeiro para ver o que você tem? É isso que ele está nos ensinando. É a palavra do Senhor, não sou eu. Não é a pastora Jéssica. É a palavra do Senhor que está nos ensinando. É o nosso Jesus que veio para nos ensinar em todas as áreas. Ele está nos ensinando. Tias do Ministério Infantil, se senta lá para planejar, organiza lá as suas programações. Veja se você tem recursos, se você não tem. O que eu quero falar para vocês? Deus deseja nos alertar sobre como liderar um ministério infantil. Mas como, pastora? Como, pastora Jéssica, que Deus deseja nos alertar? Que é necessário comprometimento e perseverança. Aí você começa janeiro com todo o gás, fevereiro, março, abril, maio, quando vai junho já vai cansando, julho já vai ficando fadigado. Eita, esse ano não acaba. Agosto, setembro, outubro, novembro. Eita, outubro passou, não consegui fazer o congresso das crianças. Não, irmãs, nós temos que ter perseverança. Nós temos que estar animadas todo o tempo orando, em constante oração pelo Ministério Infantil e por nós mesmas. Enfim, nós temos que orar e jejuar em prol de nós mesmas. Senão o inimigo pega ali uma brechinha pequenininha ali, ó, e entra. Quando nós vemos, nós já estamos ali entregando o nosso cargo. E se Deus colocou você lá, não foi para você entregar o seu cargo, não foi para você desanimar do meio do ano para frente, mas foi para nós seguirmos constantes, avançando, pregando a palavra, fazendo as programações do ano, planejando, organizando, enfim, avançando na obra do Senhor. Vamos lá. O primeiro passo, quando nós abrimos o GPS, nós precisamos saber aonde nós vamos, aonde eu devo ir. Onde eu devo ir? Eu vou para tal cidade. Mas antes de saber aonde eu devo ir, eu devo saber qual é o meu posicionamento. Aonde eu estou posicionada? Trazendo aqui para o nosso Ministério Infantil. No GPS, nós olhamos qual a cidade que nós estamos, né? A minha cidade é Canaã dos Carajás e agora eu vou para, um exemplo, nós viajamos agora em dezembro recentemente para a nossa viagem missionária em Belágua. E agora eu vou de Canaã dos Carajás para Belágua. Então eu vou saber quantos quilômetros tem daqui de Canaã até Belágua. Então eu tenho que saber de onde eu estou partindo. Muitas vezes nós olharmos para nós mesmas, nós líderes, onde nós estamos e como nós estamos, olhar para dentro de nós e fazer essa análise. O meu ministério infantil está como? Como eu me desempenhei esse ano? Como foi as minhas programações? O que deu certo? O que deu errado? E ali, às vezes, esse resultado não vai ser satisfatório. Por quê? Porque nós erramos no planejamento. Como foi no meu primeiro ano do departamento infantil, que eu não planejei nada. Quando chegou no final do ano, que eu fiz uma reflexão, falei, nossa, eu poderia ter feito muito mais. Se você está assim, se você está refletindo sobre o ano passado,
e esse ano quer fazer diferente, você precisa saber aonde você está. Aonde eu estou? Como foi o meu posicionamento esse ano? Nossa, eu poderia ter me esforçado mais. Eu poderia ter me organizado mais. Eu poderia ter feito mais recursos visuais antecipados para não sofrer tanto. Porque de que adianta nós fazermos uma programação belíssima com balões, com decoração, e nós não olharmos para a parte espiritual, e nós não cuidarmos do nosso espiritual, e quando chegar no último dia ali do congresso, nós estarmos afadigadas e falar que vai entregar o cargo porque não está conseguindo mais e porque foi muito cansativo, você está sobrecarregada, enfim. Não é isso que Deus quer para nós, para o seu departamento. Não é. Tem como nós fazermos a obra do Senhor de forma grandiosa e que nós não venhamos ficar afadigadas. Tem como. É só nós nos organizarmos. E nessa caminhada de 3 anos, o Senhor Jesus vem me ensinando a me organizar. E ali nós vamos aprendendo aos poucos, sofrendo com alguns erros, com muitos desafios, mas nós estamos aprendendo. Enfim, por isso que Deus colocou esse tema no meu coração para estar transmitindo para você hoje. Aprenda com os erros, para que esses erros venham trazer benefícios para o seu novo ano. Mas errar 2 vezes, como diz a palavra, é coisa de tolo. Nós não podemos errar 2 vezes o mesmo erro. Nós não podemos errar 2 vezes. Vamos lá. O primeiro passo é nós descobrir onde nós estamos e onde nós pretendemos chegar. Primeiro passo do GPS, quando você abre aqui, ó, o Google Maps, a primeira coisa que mostra é o local que nós estamos. Deixa eu ver se está dando para você ver. É a cidade que eu estou. Ou seja, é aonde eu estou espiritualmente no ministério infantil. Como eu estou espiritualmente no ministério infantil? Vamos refletir sobre esse tema. Vamos lá. Quando você reflete sobre onde você está e onde você quer chegar, tudo vai ter uma finalidade e um propósito. Todas as programações vão ter um início, meio e fim. Você vai começar a entender como você deve organizar cada culto, como você deve organizar cada data comemorativa, como você deve organizar uma EBF, como você deve organizar um congresso. Quando você entende o processo, você vai entender a finalidade daquele projeto. Amém? Vamos para mais aqui. Você pode dizer aí na sua classe, dentro da sua mente, você pode dizer assim: ah, mas eu só quero preencher o tempo das crianças lá na salinha. Eu só quero mesmo estar lá cuidando deles e não deixar eles se matarem e colocar eles para pintar, para eles ficarem quietinhos enquanto o pai deles assiste o culto. Eu quero te dizer uma coisa, você está errada nesse seu pensamento, porque Deus quer muito mais de nós. Deus quer que nós venhamos marcar essa geração, que nós venhamos ensinar a palavra de uma forma que venha ficar guardada por toda a vida no coração de uma criança. Mas você só vai conseguir marcar o coração dessa criança se você estiver com o propósito certo, se você estiver com a finalidade certa, se você decidiu a rota que você quer trilhar neste ano, o processo da sua programação, do seu culto. Quando você planeja, você fecha as brechas para o adversário agir naquele momento ali em que as crianças estão inquietas. Porque tudo está planejado, não tem espaço para nada fora do planejamento. Então o inimigo fica sem lugar para entrar e para atrapalhar a programação. E eu espero que tenha ficado claro para você esse assunto, porque é muito sério essa questão, é muito séria. Eu vivi isso na pele este ano passado, eu vivi na pele. Eu vou já dar uma história para vocês, contar uma história rapidinho. Se você está querendo apenas levar as crianças para pintar dentro da sala das crianças, dentro da salinha, né, como muitas tias falam, eu fui colocada lá como tia da salinha. E isso já virou um ritual. Você pega as crianças na igreja, leva lá para dentro da salinha, aí você lê a palavra, você conta a historinha ali da Arca de Noé, Daniel na Cova dos Leões e pã, pega o desenhozinho lá e as crianças, a aula todinha.
pintando, a aula todinha pintando. E ali, todo culto você faz essa mesma coisa, já virou um ritual, você não planeja nada diferente. Você até planeja, você senta, pega os desenhos ali, leva para as crianças pintar, mas ali você não ora, não apresenta ao Senhor aquela programação. E ali você não tem desejo de fazer algo diferente. E ali você fica apática diante das situações do mundo, diante das investidas do adversário sobre a vida das crianças, de tantas coisas, tantos desenhos malignos que o inimigo tem colocado para as nossas crianças assistir. Nós não combatemos essas heresias dentro do nosso culto, dentro da nossa programação. Isso já virou um ritual dentro da sua sala. Você levar as crianças ali para estar pintando o tempo todo, só pintando, pintando. Você não faz uma dinâmica, não aplica um princípio bíblico, não leva um exemplo. Irmãs, nós temos que fazer algo diferente. Deus nos chama para fazer a diferença na vida das crianças. Deus quer mais de nós. Amém? Eu já falei isso, mas eu sinto muito dizer para as irmãs que isso se tornou uma realidade muito grave em muitos ministérios infantis, em muitas salinhas, em muitos locais de ensino. Isso já virou uma realidade. E eu, há uns 2 anos atrás, eu vivi essa realidade no Ministério Infantil. Eu falo com tristeza, porque eu era uma tia que cuidava das crianças na EBD, e para mim ir lá e contar a história e levar as crianças ali para apresentar na frente da escola bíblica era normal. Aquilo para mim eu estava fazendo muito, mas não era isso que Deus queria para mim. Deus queria muito mais, assim como Deus quer de você. Deus quer muito mais do que apenas uma pintura para as crianças pintar, do que apenas um desenho. Deus quer muito mais, Ele quer marcar a vida dessas crianças. E eu vivi uma situação de confrontamento comigo mesma, dentro da sala da EBD. Eu estava dando aula e as crianças inquietas, somente falando, conversando. As crianças só falavam, só conversavam, e eu não conseguia nem contar a história. E eu comecei a ficar brava com aquela situação, não brava com as crianças, mas eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Nesse dia eu comecei a abrir o meu olho. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo com essas crianças? Passou umas 3 aulas da mesma forma, e aquilo ali foi me deixando muito triste. E ali chegou um dia, uma determinada situação, que uma criança ficou tão inquieta que eu comecei a ver um comportamento estranho nela. Falei, nossa, mas que comportamento... Eu uso uma palavra assim que não é muito bonita, mas era um comportamento muito esquisito. Falava, nossa, mas que coisa pesada. Que situação assim... E estava me dando medo aquela situação. Eu falei, nada que nos traz medo vem de Deus. E ali eu comecei a ficar preocupada. E eu, dentro de mim, eu falei assim, Deus, o que está acontecendo com essas crianças? O que eu devo fazer aqui? E ali o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu fiquei com desejo de colocar as crianças para orar. E ali eu coloquei as crianças para orar e comecei a repreender em pensamento. Comecei a guerrear na minha mente. Guerreando na mente, eu vi que na oração elas foram acalmando. E ali, com as experiências e os anos dentro da igreja, eu comecei a entender o que era aquele comportamento. E eu pensei, meu Deus, será? Será que aquela criança, ela ia ficar possessa se eu não tivesse ali feito aquele clamor? E sim, irmãs, isso pode acontecer com uma criança se nós não tivermos em guerra espiritual, se nós não tivermos com a vida no altar. Imagina que vergonhoso não seria uma criança em plena EBD ficar naquele estado, ficar num estado espiritual que precisasse vir um pastor, que precisasse vir alguém para expulsar. E eu fiquei muito triste com aquela situação e eu comecei a orar. E eu cheguei para os meus pastores e contei, pedi direcionamento. E eles me direcionaram, pastora, faça uma campanha com as crianças, faça campanha pelas crianças, porque o mundo espiritual ele existe. E ali naquele dia foi como se uma venda tivesse caído no meu olho, foi como se tivesse derrubado um muro. E eu falei, meu Deus, a que ponto pode chegar uma criança quando ela está bombardeada pelas coisas do adversário? E eu comecei a me confrontar, eu falei, que tia sou eu?
Que tia sou eu que vai deixar uma criança ficar possessa em uma sala da EBD? E ali eu comecei a guerrear e comecei a organizar algo espiritual para aquelas crianças. Até então, irmãs, o meu pensamento era que as crianças elas teriam que se apaixonar pela igreja. Mas, mais do que se apaixonar pela igreja, elas precisam se apaixonar por Jesus. Mais do que se apaixonar por Jesus, elas precisam aceitar a Jesus. Depois que a criança aceita Jesus, ela precisa passar por um processo de libertação. Mas esse processo de libertação nós vamos tratar em outra aula. Não vai ser hoje, viu? Nós vamos tratar em outra aula. Mas eu estou contando aqui o testemunho ao qual Deus confrontou o meu coração para que eu viesse a mudar as minhas atitudes. E eu sei que esse testemunho vai trazer benefícios para a sua vida, para a sua caminhada. Porque talvez você está enfrentando algo parecido aí na sua sala. Talvez em um culto você já passou por isso e você não sabe como agir. Nós precisamos levantar campanhas de oração pelas crianças. Nós precisamos estar blindadas por Deus para guerrear pelas crianças. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá? Nós precisamos agora aprender o outro passo do nosso método GPS. Vamos lá, vamos seguir avante. Nós já aprendemos onde nós pretendemos chegar e de onde nós estamos partindo. Eu lhe contei o meu ponto de partida. Agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí na sua casa. Você está partindo de onde? De onde você está partindo? Qual é o seu ponto de partida? Amém? Vamos lá, vamos fazer essa reflexão aí para que você venha começar a agir. Como eu já falei no início do nosso vídeo, nós precisamos, irmãs, avançar este ano. Mais do que nós avançamos no ano de 2023. Este ano é ano de coisa nova, é ano de situações novas, de programações novas. Vamos lá. Nós já aprendemos aonde nós pretendemos chegar, de onde nós estamos partindo. E aqui nós vamos aprender sobre o segundo passo, de que meios nós dispomos. De que meio nós dispomos? É muito importante nós saber o que nós dispomos no Ministério Infantil. Vamos lá. Eu gostaria de trazer para você aqui uma leitura que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Vamos lá. Eu vou logo falar para você aqui a definição do segundo passo e aí nós vamos na leitura da palavra do Senhor. De que meios eu disponho? Quando nós abrimos o GPS, nós olhamos ali o local onde nós estamos, né? Nós olhamos ali o local onde estamos e onde nós vamos chegar, que é para nós traçarmos a rota. E ali nós vamos ver quantos quilômetros nós temos que percorrer no GPS. No Ministério Infantil, nós vamos abrir o nosso GPS hoje e nós vamos ver onde nós estamos e nós estamos partindo de onde e como eu estou, qual é o local que eu estou no GPS, no meu GPS do Ministério Infantil, no meu GPS da minha vida espiritual. E o segundo passo, lá do GPS, nós vamos saber de qual meio nós dispomos para chegar até determinado lugar. Que meios são esses? Se for uma viagem muito longa, você não vai calcular ali a rota de metrô, de trem ou de moto. Você vai calcular uma rota de carro. Se for para ir daqui do Pará para o Rio de Janeiro, você vai calcular uma rota de carro. Você não vai calcular uma rota a pé. Então, você vai ver qual é o meio que eu disponho para ir para essa viagem. Eu posso ir de carro. Ou não, eu quero chegar mais rápido, eu quero ir de avião. Então, isso é um meio, é o que vai te levar até determinado lugar. E é isso que eu quero chegar aqui para te explicar. Esse passo, ele significa você saber com o que você pode contar no Ministério Infantil. Quais recursos você vai usar para atingir
determinada programação. Se você dispõe ali de recursos financeiros, se você dispõe de recursos humanos, ou se você dispõe de recursos estruturais, qual é a sua estrutura para você chegar até determinado lugar? Enfim, esse é o passo que você vai decidir de que meio você dispõe. Você vai ali sentar e você vai ver. Você vai sentar e vai ver quantos recursos financeiros eu tenho para realizar essa programação. Eita, não tenho nada. Nada, o caixa tá zerado. O caixa do Ministério Infantil tá zerado. E agora, como que eu vou fazer esse culto? Ah, mas eu tenho uma ideia. E ali você já vai conseguindo organizar e planejar. Ah, eu preciso comprar lembrancinhas, eu preciso comprar balões, eu preciso comprar EVA para decorar a igreja. E ali você vai sentar e vai colocar na ponta da caneta quanto você vai precisar. E ali você começa, Deus manda recurso. E do nada, Deus levanta uma irmã e fala assim, irmã, a senhora vai fazer alguma programação? Aí você fala, vou. Não, é porque Deus colocou no meu coração para me ajudar aqui e ofertar esse valor. Aí quando você bate a conta, é o valor certinho que você precisava para fazer a programação. Então, quando você senta e planeja, Deus se encarrega de mandar a providência. Irmãs, eu posso falar com sinceridade para vocês. Foram poucas programações que nós organizamos com valores que dava de cobrir todos os custos das nossas festas, dos nossos cultos. Foram pouquíssimas. Deus sempre nos prova no financeiro. Sempre. Que é para nós aprendermos a confiar em Deus. E através disso eu tenho aprendido a confiar mais em Deus. Vamos lá. A gente abriu aqui agorinha 2 Reis capítulo 4, versículo 2 e 3, que fala assim. E Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. O que diz respeito a essa passagem? Diz respeito quando Eliseu chegou na casa daquela viúva e ele perguntou, o que é que você tem aí? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aqui, quando ela fala o que ela tem, Deus se encarregou de mandar a providência para a casa dela. O que significa isso, irmãs? Quando você planeja uma programação e você quer fazer algo e você não tem o recurso, mas você senta e vê o que está faltando, Deus se encarrega de mandar a providência e ali o testemunho vai ser bem maior. Então, se você está programando algo e você não tem de onde tirar recurso, Deus vai se encarregar de lhe entregar o recurso necessário para finalizar aquilo que você está pedindo ao Senhor. Amém? Vamos lá, vamos para o próximo tópico. Aí você fala, pastora Jéssica, mas eu disponho de todos os recursos. Glória a Deus por isso. Ou então você fala, eu não disponho de recursos, eu só tenho mesmo minha vida e a coragem. Glória a Deus por isso, você já tem muito. E isso é necessário para você avançar na obra do Senhor. Isso é necessário para você liderar ali as suas crianças. Vamos lá, vamos para o terceiro passo. Qual é o melhor trajeto? Depois que você decide onde você está, depois que você decide de que meio você dispõe e você vê qual é o melhor trajeto, ali você vai conseguir determinar quais são as etapas que você precisa passar para finalizar determinada programação. Como que funciona isso? Um exemplo, você quer ensinar sobre o plano da salvação para as crianças. E você quer fazer uma programação anual de alguns cultos mensais. E você quer fazer em janeiro, fevereiro, ou então você quer fazer alternando alguns meses, porque você está começando esse ano e não quer
ali programar todos os meses, mas você quer fazer janeiro, março e maio, julho, e ali você quer fazer essa programação e quer que no final do ano as crianças cheguem aprendendo sobre o plano da salvação. Então eu vou te explicar como você vai dividir o plano da salvação para que você consiga ensinar de forma eficaz para as suas crianças e que você venha atingir o objetivo principal, que é chegar ao final do ano com elas evangelizadas, aprendendo como elas devem fazer para crescer no conhecimento e na graça. Você vai dividir por etapas. Um exemplo, no primeiro culto você vai ensinar uma cor. Você vai pegar as cores do plano da salvação. No primeiro culto você vai ensinar uma cor, no segundo culto você vai ensinar a outra cor. No terceiro culto você vai ensinar a outra cor do plano da salvação. No quarto culto você vai ensinar a outra cor e no quinto culto do ano você vai ensinar a outra cor. O plano da salvação, ele é dividido em 5 cores. E ali você determina esses 5 temas para os 5 cultos do ano que você quer fazer. Porque dentro dessas programações, você também vai fazer as datas comemorativas. E ali você vai ler, explicar para você mesmo sobre o plano da salvação e como você vai discorrer em cada culto para ensinar para as suas crianças. Ou talvez você quer fazer a programação anual sobre ser revestidos pela armadura de Deus. Então, cada culto você vai colocar uma peça da armadura de Deus. Isso é só uma sugestão minha. E ali você vai dividir as etapas do processo ao qual você vai percorrer durante o ano. E quais recursos você vai precisar para realizar todas as atividades. E ali você vai colocar na ponta da caneta o que você precisa. E você vai ver quais são as formas de angariar fundos para o Ministério Infantil de forma que você consiga atingir aquele objetivo. Amém? E ali quando chegar no final do ano, você vai ter atingido o seu planejamento anual. Você vai conseguir finalizar com sucesso. Por quê? Porque você cumpriu todas as regras do planejamento. E assim, finalizando, você vai estar agradecendo ao Senhor por ter finalizado com tão grande bondade tudo que você escreveu no papel. Amém? O quarto passo, ele é muito importante. Quanto tempo nós vamos demorar para chegar ao nosso destino final? Como que nós vamos calcular o tempo? Um exemplo. Você começou o ano e você falou, eu vou fazer no Dia das Mães a data comemorativa, mas também vou fazer um culto em agradecimento para as crianças aprenderem como devem valorizar sua mamãe. E ali, esse culto, além de ser espiritual, nós também vamos dar lembrancinhas. E ali você vai calcular o tempo e o que você deve fazer para você conseguir recursos antecipados, para que nós não venhamos sofrer com o improviso, com o sufoco de chegar lá no dia e não ter conseguido comprar lembrancinha para todas as mães. Você vai fazer o levantamento de quantas mães tem no departamento infantil, de quantas mães você vai convidar da igreja, e ali você vai conseguir atingir e conseguir entregar as lembrancinhas para todas as mamães. Tudo isso você vai conseguir organizando o tempo de todas as programações. Nós temos que nos organizar no nosso departamento infantil em todos os detalhes. Irmãs, todas as programações que eu sentei antecipadamente e escrevi tudo que eu precisava fazer, eu não sofri. Mas as que eu não sentei, não organizei, irmãs, teve coisas que saiu do meu controle. Isso antes de eu aprender a planejar. E ali eu sofri muito. Muito mesmo. E não é o desejo do Senhor nos ver sofrendo. Mas sim que nós venhamos estar agradecidos e com o nosso semblante alegre por ter conseguido atingir os objetivos. Mas nós falhamos por falta de planejamento. Às vezes nós falamos, o inimigo agiu
e ali nós colocamos a culpa todinha no inimigo, sendo que a culpa foi nossa. A culpa foi nossa porque nós não planejamos as nossas atividades, nós não planejamos o nosso culto, nós não planejamos o nosso congresso, nós não planejamos a nossa EBF. E assim nós abrimos brecha para que viesse alguém sair triste, alguém sair com o coração abatido, ou nós mesmas sairmos sobrecarregadas de determinada programação. Por quê? Porque nós não soubemos dividir as tarefas, dividir o que cada um ia fazer. Outro ponto importante: nós planejamos, e no nosso planejamento nós não podemos colocar todas as atividades em cima de nós mesmas. Talvez aí no seu ministério é só você, mas se não for, organize, delegue as atividades para que você não venha sofrer sozinha e a obra do Senhor não venha ser uma carga pesada. Esses dias eu vi um testemunho de uma tia que ela passou o ano passado todinho sozinha no Ministério Infantil. Ela estava se sentindo sobrecarregada e ela já tinha até pensado em entregar o cargo. Mas não é o desejo do Senhor que nós viemos ficar sobrecarregadas. Se você está se sentindo assim, organize com antecedência. Ore ao Senhor para que Ele venha mandar pessoas para lhe ajudar. E assim você vai conseguir planejar, delegar e organizar com antecedência. Irmãs, tudo que nós organizamos com antecedência, Deus opera de forma grandiosa, nos entregando ali no dia uma graça inexplicável, uma presença inexplicável. Eu tenho vivido o extraordinário para a glória de Deus no Ministério Infantil. Eu tenho vivido minhas crianças tendo desejo de ler a Bíblia, estando ali atônitas, com vontade de ir para o culto. Eu tenho vivido o extraordinário, mas Deus tem sido benevolente e bondoso, levantando pessoas para nos ajudar. Tem sido bondoso, nos ajudando a organizar as programações. Mas tudo isso porque um dia eu não peguei o conhecimento que aprendi e engavetei, mas sim, eu peguei aquele conhecimento, aquela experiência que me serviu muito e eu comecei a aplicar, escrever e fazer e ver onde que eu tinha errado, o que eu poderia acertar. Ah, pastora Jéssica, mas você não erra em nada? Erro, irmãs. Erro sim, mas esses erros me trazem experiência para que este ano agora eu venha fazer tudo diante do planejamento e o Senhor Jesus vai operar.